da apresentação, tratou da audiência em si, das perguntas, do limite cognitivo da audiência de custódia, do que pode ser perguntado, do que não pode. A gente tratou dos requerimentos, das perguntas e dos requerimentos das partes, e agora a gente chega na parte que é a parte mais crucial da audiência de custódia, que é a decisão judicial. Depois disso tudo, o juiz tem que tomar uma decisão que trate necessariamente da legalidade da prisão, nos casos de flagrante, né? Da necessidade da prisão ou da possibilidade da adoção de uma medida cautelar diversa. E da preservação da integridade física do custodiado, nisso também atestando fisicamente o paradeiro dele. Aliás, sobre o que eu acabei de falar para vocês, sobre a necessidade da realização de audiência de custódia, nos casos de prisão por mandado judicial, eu quero que anotem a reclamação do Supremo 34360 da relatoria do ministro Henrique Lewandowski, reafirmando o artigo 13 da resolução, de que não só a prisão em flagrante, mas também a prisão por mandado reclama a realização da audiência de custódia. Artigo 13, né? Artigo 13. Vamos lá, das decisões judiciais. Lembra que eu falei que o promotor pode pedir o arquivamento? Sim. O juiz pode homologar o arquivamento de inquérito policial realizado na audiência de custódia. Então, vamos supor que o juiz entenda também, como o promotor, que a prisão é ilegal, que não há não há tipicidade material daquela conduta do furto de uma barra de chocolate do mercado. E o promotor promove o arquivamento do inquérito policial. O juiz, na audiência de custódia, ele pode homologar aquele arquivamento. Mas vamos supor que o promotor não pediu o arquivamento. Que o promotor pediu o relaxamento, mas não pediu o arquivamento do inquérito policial. O que o juiz pode fazer? Pode relaxar a prisão. E, a meu ver, pode decretar de ofício habeas corpus para o trancamento do inquérito policial, por falta de justa causa. Lembra daquele caso do chocolate? O sujeito foi preso furtando uma barra de chocolate. O promotor pediu o relaxamento da prisão, mas ele não pediu, além do relaxamento, o arquivamento do inquérito policial. Tem sentido continuar com esse inquérito policial de um furto de uma barra de chocolate? Tem justa causa para esse inquérito policial que trata, em última análise, de fato atípico? O juiz não pode conceder habeas corpus de ofício quando falta a justa causa? E esse habeas corpus de ofício não pode ser concedido em audiência de custódia?
Então, a despeito dessa possibilidade não ser tratada pela resolução, eu entendo plenamente possível e recomendado, para não dar prosseguimento ao inquérito que não vai levar a lugar nenhum. E que, às vezes, permanece na delegacia de polícia e, portanto, havendo indiciamento na folha de antecedentes criminais do imputado, como sendo uma questão a ser ainda resolvida. Quando, na verdade, repito, trata de fato materialmente atípico. Dúvidas quanto a isso, não? Entenderam o raciocínio? E se caso a defesa pedir? Não, aí consegue. Mas aí não seria... A defesa pode pedir, inclusive, o habeas corpus na audiência de custódia. E o juiz conceder a ordem de habeas corpus para trancamento da ação penal. Mas se a defesa... E eu já fiz isso, mais de uma vez, de ofício. Decretei habeas corpus por entender ausente justa causa para o inquérito. Relaxei a prisão em flagrante. Caso desses, de furto de bagatela. Relaxei a prisão em flagrante. E determinei o trancamento da ação penal. Do inquérito policial. Porque é o inquérito policial que investigava um fato atípico. Curiosidade. NP. De alguns casos recorreu, de alguns casos houve reforma, de outros não. Em outros casos não houve sequer recurso, ou houve recurso e não houve reforma, a decisão foi mantida. Eu trouxe aqui, tem aqui, depois eu procuro. Mas tem uma das decisões aqui. Vamos supor que o promotor pediu a prisão. Conversão da prisão em flagrante. Supor primeiro que a prisão é regular, não é o caso de relaxamento. E que o promotor pediu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. E o defensor público discordou. Disse que seriam suficientes outras medidas cautelares aplicadas de forma isolada ou cumulativa. E o juiz decide decretar a prisão. O que tem que ter na fundamentação do juiz necessariamente? O MP pediu a prisão. E o advogado, o defensor, disse, olha, não basta a prisão. Perdão, a prisão é um exagero. Seria suficiente, nesse caso concreto, a adoção de alguma medida cautelar de forma isolada ou algumas medidas cautelares aplicadas de forma cumulativa. Na decisão judicial, o que o juiz tem necessariamente que tratar? Tem que fundamentar a decisão. Dizendo por que é insuficiente aquela medida cautelar diversa da prisão. Porque, lembram, a prisão é a última das medidas cautelares e só pode ser aplicada quando insuficiente qualquer outra medida cautelar diversa dela. E na fundamentação judicial deve haver a indicação da insuficiência da adoção das demais medidas cautelares de forma isolada ou cumulativa, para justificar a aplicação da medida cautelar mais gravosa, que é a prisão. Nós vamos mudar o exemplo, então. O promotor não pediu, nesse caso, a prisão.
promotor pediu uma medida cautelar diversa da prisão. E a defensoria, ou o defensor particular, o advogado, concordam com a manifestação do Ministério Público. O juiz pode discordar dos dois e decretar a prisão preventiva, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, se não houver requerimento nesse sentido de conversão do representante do Ministério Público, tampouco representação da autoridade policial. Ou, em outras palavras, pode o juiz decretar de ofício na audiência de custódia a prisão preventiva? Óbvio, não, aí se não tiver... Eu acho que pode, se tiver presente os requisitos. Não deveria poder. Por que não deveria poder? Porque quem é o titular? Seria o titular, seria o VP? De uma ação? Ficaria prejudicado. Não, vamos supor, só para deixar claro. O promotor analisou o caso e disse: não preenche os requisitos da prisão preventiva. Por quê? Porque outra medida cautelar diversa da prisão é adequada a este caso concreto e menos gravosa. Nesse sentido, também foi a manifestação do defensor. O juiz pode, analisando aquele caso concreto, dizer: promotor, defensor, vocês estão errados. Essa medida que vocês apontaram como sendo suficiente não é. E esse caso concreto recomenda a decretação da prisão ou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Pode o juiz fazer isso, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem requerimento das partes, agindo de ofício? Sim ou não? Hã? Isso acontece. Vamos tratar isso com carinho e com calma. Não, já tem, mas não pode. Eu acho que prejudica a imparcialidade, né? É uma boa fundamentação, mas vamos lá, desenvolve mais. Por que prejudica a imparcialidade? Porque o juiz ele é um garantidor dos direitos fundamentais. Não, mas ele não está garantindo os direitos fundamentais de todo mundo? Está analisando o caso concreto. No caso concreto, ele decidiu pela decretação da prisão. Ele está violando algum direito fundamental de forma arbitrária? Mas titular da ação não. Titular da ação é o Ministério Público. O juiz, por isso, aí tem um dá para fundamentar melhor, né? A gente tem um sistema. Qual que é o sistema do processo? O sistema acusatório. E que característica tem o sistema acusatório? Juiz espectador, o juiz não é ator. Quem é ator no processo? As partes. Não tem provocação das partes. E se não tem provocação das partes, o juiz não poderia atuar. Mas não seria também uma matéria de ofício? Então, essa que é a questão. Atuando a despeito da provocação das partes, o juiz estaria, nesse caso concreto, atuando de ofício. Atuando de ofício é atuando sem provocação? Não. Sim. Hã? Provocado ele foi. Não, Ele está provocado ele foi. discordando do que está acontecendo. Está discordando. E não está Pedido Quem provocou o juiz? para o Ministério o Ministério Público. Não, Ministério- não quer. não. Ele quer. Mas é importante. A prisão em flagrante. Atuar de ofício é atuar sem provocação. Uma coisa é o juiz decretar uma prisão preventiva de forma autônoma. O juiz analisa os autos do inquérito policial e não tem prisão em flagrante que reclame a decisão dele sobre a situação processual do
do investigado. Então o juiz está analisando o auto de inquérito policial, por exemplo, num pedido de prazo. E aí ele verifica, olha, aqui está juntado um bilhete de avião para fora do país. E o delegado juntou, não falou nada, não tem requerimento de prisão, mas o crime é grave, a situação dele parece já estar caminhando, o elenco probatório até então produzido no inquérito já é robusto o suficiente para fazer crer que esse sujeito vai viajar para fora do país de forma assodada, comprando um dia, a viagem, vamos supor, no dia seguinte, a me permitir concluir, em tese, de que ele está viajando para evitar a aplicação da lei penal. E aí o juiz, sem provocação nenhuma, resolve autonomamente decretar a prisão preventiva. Isso, me parece, viola, sim, o princípio acusatório. E, para mim, viola o princípio acusatório na fase processual e na fase pré-processual. Não importa a fase. Nesse caso, o juiz que age sem provocação, a despeito do substrato fático, atua de ofício. Outra coisa é, eu sou juiz e estou no meu gabinete. Recebo o inquérito policial. Perdão, recebo o auto de prisão em flagrante. Eu recebo o auto de prisão em flagrante. Alguém dá uma olhada para mim no artigo 310 do CPP, o que diz? Não, primeiro o 310, por favor. Estava só com 311 aberto. 311 é porque eu estava falando da provocação. Eu não vou entrar de forma detalhada nisso, porque vai ser tratado pelo colega que vai tratar de medidas cautelares. O 310, dá uma olhada para mim no caput, o que fala. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz Deverá. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fazer o quê? relaxar a prisão Relaxar a prisão. ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva. Converter em preventiva. O que mais? Conceder liberdade provisória. Conceder liberdade provisória. O juiz deverá. O juiz não poderá. O juiz deverá. Desse modo, quando o juiz receber o auto de prisão em flagrante, ele não pode pegar o auto e botar do lado da mesa e fazer outra coisa. O juiz não pode deixar de analisar o auto de prisão em flagrante sob os aspectos trazidos pelo artigo 310, que são relaxamento da prisão, ou a possibilidade de aplicação, para ser mais genérico, de aplicação de alguma das medidas cautelares, inclusive a prisão, de forma textual. O juiz deverá analisar a legalidade da prisão em flagrante. O juiz deverá analisar a necessidade da decretação da prisão preventiva. E o juiz deverá o juiz deverá analisar a possibilidade da decretação da prisão preventiva, se não for possível a sua substituição por uma medida cautelar diversa dela. Eu não quero adiantar a aula de medidas cautelares. Mas chega a ser uma... Mas verifiquem, sim. Verifiquem. Se houver
fumus commissi delicti. Trata-se de um auto de prisão em flagrante lavrado pela prática de um crime, de fato, e a prova do cometimento desse delito. Há indícios mínimos da autoria, ou indícios suficientes, melhor, da prática desse delito que podem ser atribuídas ao réu. Ao réu não, ao custodiado. E o juiz verifica também o periculum libertatis, o risco que representa a liberdade do custodiado. E de todas as medidas capazes de neutralizar o risco, a última a ser cogitada, tão somente quando insuficientes todas as demais, aplicadas de forma isolada ou cumulativa, poderá o juiz cogitar pela decretação, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no nosso caso concreto. Mas se o juiz percorrer esse caminho mental e chegar ao final, à conclusão de que aquele caso é caso de decretação da prisão preventiva, ele não age de ofício, e sim mediante provocação legal do artigo 310. Porque se o juiz não decidir, ele pratica crime de prevaricação, se houver um sentimento pessoal por trás disso. O juiz é obrigado a decidir. Entenderam a diferença com relação à decretação da prisão de forma autônoma, da prisão preventiva autônoma? Não há provocação nem da lei, nem das partes. E desse modo o juiz não pode, analisando a ação penal ou o inquérito policial, sem provocação alguma, como eu disse, da lei ou das partes, decretar prisão, sob pena de ofensa ao princípio acusatório. Mas no caso da prisão em flagrante, o juiz age por provocação da lei. E ele deve agir. Ele deve adotar alguma dessas. Ele deve analisar tudo aquilo que traz o artigo 310, inclusive a necessidade da decretação da prisão preventiva como conversão da prisão em flagrante. É isso que vocês vão responder na prova da Defensoria Pública? Se quiserem passar, não. Né? Se quiserem passar, não. 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 Saibam que concursos estão fazendo. Podem, eventualmente, trazer, e devem, aliás, se for em uma fase mais avançada, em uma segunda fase, em uma fase oral, devem trazer esse raciocínio, mas concluir, sugiro, se quiserem passar, que concluam dizendo que em um caso ou no outro há violação do princípio acusatório e que o juiz, ausente representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, não poderia, ainda que havendo prévia prisão em flagrante, ainda nos termos do artigo 310, não poderia decretar ou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Certo? Certo? Dúvidas? Nesse caso, a gente estava lendo o artigo 311, e fala que o juiz ele pode converter de ofício. E aí, Continua, faz a leitura do artigo todo para mim. Não, eu vou te poupar, vai. Então, já daqui, ó, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal... Então vamos lá, vamos dividir. Em qualquer fase da investigação ou do processo penal, o juiz caberá a prisão
caberá a prisão preventiva. Em qualquer fase da investigação ou do processo penal, caberá a prisão preventiva. Continua. Decretada pelo juiz de ofício, Decretada pelo juiz de ofício. Quando? se no curso da ação penal ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial. Na investigação ou na ação penal, caberá a decretação da prisão preventiva, decretada de ofício pelo juiz, se no curso, como que é? Se no curso da ação penal Se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, decretada pelo do querelante decretada pelo juiz de ofício. e no curso da ação penal. O que o artigo 311 traz? Duas hipóteses, num primeiro momento, no curso da ação penal ou no curso da investigação, e depois ele traz uma hipótese, no curso da ação penal. Então ele poderá decretar de ofício no curso da ação penal. Porque na audiência de custódia não é ainda. Na audiência de custódia a gente não tem ação penal, não tem denúncia. Não tem nem o oferecimento da denúncia, quanto mais o seu recebimento. Não há ação penal, então o juiz não poderia decretar esta prisão de ofício. Mas o que eu trouxe para vocês antes, é nisso que eu acredito, o juiz não pode decretar de ofício também no curso da ação penal. O problema não é onde se encontra, mas o fundamento. Age ou não age de ofício. O juiz age de ofício quando analisa a ação penal, por exemplo, e decide presentes os requisitos da prisão preventiva a despeito de pedido das partes nesse sentido e decreta a prisão? Sim. Age de ofício. Pode? Não. Ele não tem um dever. Ah, mas está na ação penal. Tudo bem, mas não pode, porque o nosso sistema é outro, é acusatório. Não, esse artigo foi reformulado. Foi reformulado em 2008. 2011, perdão. 2011. Mas ainda assim, foi tímido. Foi tímido. Então, no caso da prisão em flagrante, o juiz não está agindo de ofício. No caso da prisão em flagrante, o juiz não age de ofício, porque há provocação legal do artigo 310 para que ele... E há a mesma provocação, a outra provocação legal, no caso do descumprimento de alguma das medidas cautelares. Sim. Nesse caso, o juiz deve também se manifestar. Vamos supor que eu recebo, o decreto determina uma medida cautelar. Eu recebo o inquérito policial dizendo, olha, aquela medida cautelar, ele tinha que se recolher medida cautelar de comparecimento periódico em juízo, não veio. Ele tinha que permanecer recolhido na residência dele a partir das 20 horas, às 10 horas da noite ele estava na rua. E estava mais que isso, num bar que ele também não poderia frequentar por conta da medida cautelar. Então ele descumpriu 3 medidas cautelares. O juiz pode receber isso e falar, beleza, não vou fazer nada. Não, tem que se manifestar. Inclusive, tem que abrir contraditório antes de se manifestar. Mas ele tem que se manifestar. E nesse caso, ainda que não haja requerimento da parte do Ministério Público com relação à decretação da prisão, não me parece também que, se o juiz optar por ela, esteja agindo de ofício. Mas ele tem algum fundamento? Não tem. Oi? Desculpa, não vi. No caso da violação das medidas cautelares, né, após o contraditório, mesmo que o MP não peça, né, a preventiva, você está dizendo que o juiz ele poderia, né, de ofício, decretar. Não de ofício. O que eu estou dizendo é que não é de ofício, que ele tem também provocação. Não, tu conhece a provocação. Mas aí o MP, né, do contraditório, a parte, obviamente, a defesa vai justificar,
Mas o MP, ele entende que não há necessidade, se no caso de outras medidas, por exemplo, sei lá, qualquer circunstância. Mesmo assim, o juiz ele poderia ir contra... Parece que é o mesmo caso do exemplo anterior da prisão em flagrante. Você não acha? Mas eu estou procurando uma fundamentação legal, mas não seria o caso. Lá, 28... Não é. É o 282, parágrafo... Não vou lembrar de cabeça. Tá. Mas quem tiver com o código aí, quiser procurar, me ajuda. Acho que não, talvez. Era isso que eu estava pensando, uma fundamentação para... É outra fundamentação, pra mas não deixa... acho que é isso, 282, parágrafo... Não vou lembrar de... Enfim. Mas dê uma olhada. A fundamentação é outra. Fundamentação jurídica é outra, mas a fundamentação, o raciocínio é o mesmo. Se houver algum tipo de relato de abuso, de maus tratos, de tortura, o que o juiz deve fazer? Ah, tá, acho que é o quinto. O Quinto. juiz poderá revogar a medida cautelar, ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Eu acho que é mais pra frente. Eu acho que é o segundo, parágrafo segundo. Eu pulei. O segundo, então, bom, dê uma olhada aí, eu não lembro de cabeça. São decretadas pelo juiz de ofício ou requerimento da parte. Ou quando não muda de justiça. Não é. Apenas descumprimento da medida cautelar. Dê uma olhada aí depois, vai, senão a gente não termina. Mas tá aí, é nesse artigo mesmo. Vamos lá. Se houver relato de abuso, de maus tratos, de tortura pelo preso na audiência de custódia, o que o juiz deve fazer? Determinar o corpo de direito? Realização do... Primeiro, o juiz pode receber esse relato de abuso, de tortura, de maus tratos e não fazer nada? Não. Pela resolução, não. Pela resolução, o juiz deve adotar medidas para a apuração desse relato. Aqui em São Paulo, a gente tem, anexo ao local em que são realizadas as audiências de custódia, uma sala do IML. Então, a pessoa que eventualmente sofreu algum tipo de abuso, assim que ele é relatado, ele sai da audiência de custódia e passa imediatamente na sala do IML. E o médico vai atestar a materialidade daquela, se for do tipo de abuso que deixe lesão, o médico vai atestar imediatamente essas lesões. O juiz vai colher, obviamente, o relato do custodiado e enviar aos órgãos de persecução. De ofício ou a requerimento das partes. Se eventualmente o juiz não fizer isso, pode o promotor pedir: olha, juiz, houve um relato de abuso, eu requeiro que a oitiva dele, do custodiado, seja encaminhada aos órgãos de persecução, junto com o exame do IML. E a mesma coisa, se não houver, por exemplo, requerimento do Ministério Público, não houver determinação judicial, pode o defensor também requerer. Manda para o IML em outro lugar, mas tem que fazer o exame de forma imediata. O que eu quero que tenham em mente é que este relato é um relato de um outro crime, que será apurado de forma autônoma. Era muito comum, eu não sei hoje no DIPO se ainda é feito isso, mas de que um dos juízes do DIPO se encarregasse de apurar a veracidade desse relato. Ou que juízes corregedores no interior apurassem, dentro das atribuições da corregedoria, da polícia, apurassem a veracidade desse relato, para só então, atestando a veracidade dele, encaminhar o relato às autoridades de persecução. Me parece equivocado. Acho que o juiz não tem essa atribuição
pelo menos não no modelo constitucional vigente, e não deve, sob pena de perder a imparcialidade, agir como autoridade policial, como investigador. Até porque, no interior, eventualmente, esse mesmo juiz vai julgar este outro crime que ele próprio instruiu. Dúvidas com relação a isso? Não? Quando começaram as audiências de custódia, eu tive a oportunidade de ir para outros estados para falar da audiência de custódia, porque ela começou aqui em São Paulo e eu trabalhava no DIPO na ocasião. E como a gente começou fazendo, juízes de outros estados vieram a São Paulo para acompanhar, para saber como eram feitas as audiências de custódia, e a gente também, os juízes do DIPO, foram a outros estados para dar curso para os outros juízes que iniciariam a fazer a audiência de custódia. Nessas ocasiões, uma pergunta sempre foi feita pelos juízes. Olha, e eu meio que já falei isso aqui no começo da aula, a minha análise, diziam eles, é técnico-jurídica. E para mim, para minha análise técnico-jurídica, tanto faz a presença física do custodiado ou só o auto de prisão em flagrante. Pelo contato pessoal ou pelo documento, pelo controle cartorial, a minha decisão vai ser técnico-jurídica. E para isso é indiferente a realização da audiência de custódia. Essa premissa é equivocada. Porque a audiência de custódia tem espectro mais abrangente do que o controle cartorial. Eu já trouxe isso a vocês. A audiência de custódia não se dedica só à análise da legalidade e necessidade da prisão. Mas ela controla também, inibe eventual abuso, eventual maus-tratos, eventual tortura que possa ter sofrido, custodiado em todos os percursos em que ele teve contato com agentes de persecução. E atesta ao juiz o real paradeiro do custodiado, que é algo extremamente importante. Mas não só. Além de ser mais abrangente, ela é mais profunda. A decisão judicial tem mais elementos do que aquela decisão judicial tomada pelo sistema cartorial. Lógico, os senhores estudam para um curso da defensoria. Mas vamos supor a seguinte situação fática. Alguém é preso em flagrante por um crime patrimonial, por um furto. Não há nos autos notícia de endereço. O sujeito acabou de ser preso. Não há nos autos informação de exercício da atividade ilícita. E o custodiado, e é isso que os senhores juízes têm à disposição, é reincidente específico e tem maus antecedentes. Além de reincidente específico, tem maus antecedentes pela prática de crime patrimonial. Então, os senhores estão diante de um reincidente específico com maus antecedentes, que não tem endereço fixo informado nos autos, tampouco possui atividade ilícita comprovada no auto de prisão em flagrante. Que decisão toma? Hã? Não, é sobre prisão e liberdade. Hã? Conversão? Todo mundo converte. Claro, todos os elementos sem ver o que a pessoa é, ele tem que chamar. Aí ele entra na sala de audiência.
E ele não tem, de fato, endereço fixo. Porque ele não tem endereço. Ele não tem atividade, porque ele não tem emprego. E ele é reincidente porque ele vive do modo que dá. Se alguém dá dinheiro, ele vive com o dinheiro que der. Se alguém não dá dinheiro, ele vive de pegar o fio de eletricidade e vender no ferro velho. Chocolate como tinha lá, lá na Barra Funda. E pegar chocolate no Walmart e vender no semáforo. Vive do jeito que dá. E não raro, entra e sai da cadeia. Porque acaba não ficando preso muito tempo em razão do cometimento de um crime banal. Mas acaba sendo preso. E tem essa vida de entra e sai da cadeia. E não raro, o uso de entorpecentes e desarranjo familiar são causas subjacentes à prática do crime, subjacentes ao modo de vida. Entorpecentes, bebida. Esses juízes que analisavam o papel, e no papel vinha lá a informação de reincidente, sem residência fixa, sem emprego, que convertiam essas prisões como vocês disseram que fariam, olhando a situação fática dessas pessoas que eram apresentadas em audiência de custódia do jeito que vieram da rua, sujas, com roupa rasgada, às vezes de cueca, às vezes, e não raro, às vezes, muitas vezes, ainda sob efeito de entorpecente, com fala desconexa. Os juízes verificaram a insuficiência ou a desnecessidade, ou mais a inadequação da prisão para aqueles casos concretos. E passaram não só a colocar em liberdade essas pessoas que anteriormente eram presas. Com a criação da audiência de custódia, é o modelo da resolução também, então imagino, não tem essa notícia de que em todos os lugares foi implementado do mesmo modo, mas em todos os lugares deveria ter sido implementado do mesmo modo, e muitos deles que eu conheço foi. Junto com o setor de audiência de custódia, há um setor de reinserção social, que faz, na verdade, uma ponte entre o poder judiciário e políticas públicas de inclusão social já existentes. Então, alguém foi preso e é um morador de rua. Eu vou dar um exemplo concreto, então. Um caso que não fui eu o juiz responsável, foi um colega, mas que eu achei extremamente relevante e ilustra bem o que a gente está tratando. Sujeito de 26 anos foi preso por um roubo simples de um aparelho de telefone celular num ponto de ônibus. Era uma menina que aguardava o ônibus no ponto e olhava o telefone celular. O sujeito chegou e falou, assalto, pegou o telefone, desse meio trombada, meio furto, meio roubo. Pegou o celular e correu. Quando ele chegou a anunciar o assalto, assalto. Apanhou o celular e correu. Para azar dele, logo na esquina passava uma viatura da polícia, que viu o sujeito correndo, morador de rua correndo com o telefone na mão e a menina correndo atrás, e foi preso em flagrante. Esse rapaz tinha 26 anos, morava na rua, e o que chamou a atenção do juiz foi justamente a idade, porque a idade e a primariedade dele. Porque é raro ter alguém vivendo nessas condições, com 26 anos de idade, sem ter tido qualquer tipo de envolvimento criminal anterior. E aí o juiz, perquirindo dele, e é para isso que serve a audiência de custódia, para entender a história por trás do crime, descobriu que ele havia
rompido com os familiares por questões particulares dele lá, com desentendimento com os pais, ocasionadas pelo uso da droga, basicamente. E por conta da repreensão dos pais, ele acabou indo morar na rua há pouco tempo. E morando na rua, fazendo uso frequente de crack, precisava, fisicamente precisava da droga para se manter ativo. E foi por isso, que ele ainda disse, relutando, porque nunca havia feito isso na vida, com 26 anos, apanhou o telefone da menina, para azar, foi preso logo em seguida. Esse juiz teve a sensibilidade de enxergar, e só a audiência de custódia permitiu, só em audiência de custódia, esse tipo de contato é possível. No modelo cartorial, o papel não vai lhe trazer essas informações. O juiz, verificando essa questão social por trás da questão criminal, contrariando o que a maioria dos juízes faria naquele caso concreto, concedeu a esse sujeito liberdade provisória com atendimento social. Esse centro de atendimento social promoveu a aproximação daquela pessoa com a sua família. Antes, ele foi incluído no CAPS-AD e fez tratamento para drogadição. Além do tratamento, houve a aproximação dele com a família. E aí, um ano depois, quando foi a audiência, veio o relato desse setor de atendimento social, que dizia basicamente o seguinte: um ano depois da prisão, tendo sido o sujeito, não vou falar o nome, apesar de lembrar de cabeça, colocado em liberdade, fez tratamento para drogadição e se encontra, depois de um ano, livre das drogas. Houve a reaproximação dele com seus familiares e ele voltou a viver em casa e não mais na rua. Não só. Começou o supletivo na escola do seu bairro. E hoje trabalha como gesseiro. Alguém que seria inserido no sistema prisional e cooptado certamente por alguma organização criminosa, teve a oportunidade de mudar de vida e aproveitou essa oportunidade, se tornando um membro útil da sociedade, próximo dos seus familiares e com o apoio deles, estudando, trabalhando e se dedicando a ser alguém que pudesse contribuir para a sociedade. Mas isso só é impossível quando o juiz enxerga. E o juiz enxerga quando faz a audiência de custódia. Então ele não vê. E o que é mais... O que é melhor para a sociedade? Vamos supor um caso de tráfico de drogas, que é muito comum, sobretudo com gente jovem. O que é melhor? Ter um jovem preso ou possibilitar esse jovem a possibilidade de cursar um curso profissionalizante, de tratar da drogadição, se for essa a drogadição, a causa do crime. Às vezes não é, às vezes é dinheiro. E se ele tiver a possibilidade de ganhar dinheiro licitamente de outro modo, quanto melhor. Pode ser que ele aproveite, e pode ser que não aproveite, Mas ainda há uma chance. mas o Estado dá essa oportunidade. E para talvez espanto dos senhores e das senhoras, como foi para o meu espanto. Fiz um estudo, o pessoal lá do DIPO fez esse estudo acompanhando desde 2015, de fevereiro de 2015 até dezembro de 2017, o índice de reapresentação de pessoas em audiência de custódia, ou seja, pessoas que foram
presas em flagrante pela prática de crimes, colocadas em liberdade em audiência de custódia e que voltaram a ser presas em flagrante e, por isso, reapresentadas em audiência de custódia. Ou seja, pessoas que não aproveitaram a oportunidade, a segunda opção que tiveram, a segunda oportunidade que tiveram. Sabem de quanto é esse índice? 1% do total. Ou seja, 99% dessas pessoas aproveitou a oportunidade que teve. Ah, mas e por que tem tanto crime? Porque tem muita gente. E tem muita gente sujeita a fenômenos. Aí vocês devem ter milhares de aulas de criminologia que explicam isso. Mas a gente tem um instrumento dentro do Poder Judiciário para não só humanizar o sistema de justiça, mas para promover a inclusão dessas pessoas. E é isso, e por isso que eu sou entusiasta das audiências de custódia. Obrigado. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Obrigado, gente.